Fala galera, eu sou o Léo, arquiteto de cloud, e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai conversar sobre cloud e sobre dados, vamos conversar um pouquinho sobre carreira, mas o papo de hoje é sobre como aprender melhor e mais rápido. Então hoje a gente vai dar 9 dicas de como que você pode aprender melhor e mais rápido. Então, se tiver afim, bora pro vídeo. Boa pessoal, vamos nessa. Dica número 1, utilize o sistema de Leitner. O sistema de Leitner usa a repetição espaçada para fixação de um conteúdo que você aprendeu. Então, existe uma curva do esquecimento que foi desenvolvida por um cientista chamado Hermann Ebbinghaus. E o Hermann Ebbinghaus falou pra gente que conforme você vai aprendendo alguma coisa, se você não revisa esse conteúdo, você vai desaprendendo com o tempo. Com certeza você já passou por essa sensação em algum momento na tua carreira e na tua vida. Algo que você sabia muito bem em uma semana, conforme você não foi utilizando ou acessando aquele conhecimento ao longo dos dias, depois de 2 meses, esqueci. A curva de retenção básica indica que depois de 60 dias, se você não tiver feito nenhuma revisão, você vai reter apenas 10% daquilo que você aprendeu. Então, o sistema Leitner é justamente para fazer a repetição espaçada. Então, lutar contra essa curva do esquecimento. O que o sistema Leitner fala? Eu vou fazer revisões ao longo do tempo e eu vou aumentando o período entre essas revisões. Então, se vocês forem atrás da curva de Hermann Ebbinghaus, vocês vão ver que conforme você vai repetindo, a partir da 4ª repetição, a curva de retenção começa a ficar quase plana, ou seja, você quase não perde conhecimento ao longo do tempo, porque você já revisou várias vezes aquele mesmo conteúdo. Então, o sistema de Leitner, você faz repetições ao longo do tempo. Então, por exemplo, você aprende o conteúdo hoje, amanhã você faz uma revisão. Daqui uma semana você faz outra revisão. Daqui a 15 dias você faz uma outra revisão. Daqui a um mês você faz uma outra revisão. E assim por diante. O sistema de Leitner é interessante porque, por exemplo, se você utiliza flashcards, né? Então flashcards, por exemplo, pode ser um post-it ou um pedacinho de papel onde você escreve um conceito de um lado e o que ele significa. Uma coisa muito importante, focar em conceitos, não em fatos. Trazendo isso para a computação em cloud, de nada adianta você saber hoje qual que é a maior máquina que a AWS tem para te oferecer. Isso muda com o tempo. As famílias mudam com o tempo, os tipos de máquina mudam com o tempo, então isso é um fato. O fato é transitório, o conceito ele é persistente. Então foca em conceitos, não em fatos. Então quando você for trabalhar em cima do sistema de Leitner, foca nos conceitos. Quais são os conceitos principais? Poxa, o que é uma VPC? Do que a VPC é composta? Esse é um exemplo, isso é um conceito, funcionamento básico do serviço. Não é um fato, é um conceito. Legal? E aí você vai revisitando esse conteúdo. Olha, aprendi o que é uma VPC hoje. Amanhã eu reviso. Puxa, esqueci alguma coisa, não consegui responder. Ele volta para a primeira pilha. Legal, fiz a primeira vez, consegui passar a segunda vez. Daqui uma semana eu vou revisitar esse conteúdo de novo. Puxa, deu errado. Ele volta para essa pilha. Mesma coisa, então conforme eu vou acertando aquele conceito, eu vou memorizando ele ao longo do tempo, eu vou revendo em uma semana, 2 semanas, um mês e assim por diante. Caso eu erre, ele volta uma casinha para trás. E assim por diante. Então a ideia é que ao longo do tempo, todos os teus cartinhos, os teus post-its, enfim, que estavam na primeira caixa, digamos assim, eles vão indo, caminhando para as repetições espaçadas. Então o sistema Leitner é muito interessante para você revisitar conceitos importantes, principalmente se o teu trabalho não exige que você retenha esses conhecimentos. Uma coisa é você usar todo dia. Então aquilo acaba sendo automático, porque você está repetindo todo santo dia. Se você não repetir todo santo dia, você pode usar o sistema de Leitner para manter aquele dado fresco dentro da sua memória. Dica número 2, estude antes de dormir ou de tirar uma soneca. O que é importante? Mesmo quando a gente está cansado, se você estudar antes de dormir ou de tirar uma sonequinha, caso você consiga tirar uma sonequinha em alguma hora do teu dia, se você fizer esse estudo, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro ele fortalece as ligações novas que nós fizemos entre os nossos neurônios. Então, se você estudar antes de dormir e em seguida dormir,
Durante o sono, e aí óbvio, uma das dicas mais para frente é ter uma boa noite de sono, o seu cérebro vai fortalecer aquelas ligações que você criou durante a tua sessão de estudo. Então é interessante, caso você possa, 30 minutos antes de dormir, 1 hora antes de dormir, aproveita para sair de perto de todos os devices eletrônicos que emitem luz azul, que te deixa acordado, né? Fala para o seu cérebro, está acordado, é dia e tal. Então pega o teu bloquinho de papel, eu gosto de escrever bastante, então eu vou escrevendo nas minhas coisinhas e vai para um cantinho, estuda 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, o que você conseguir estudar, e aí depois quando você vai dormir. Quando você acordar, você vai perceber naturalmente, eu já fiz esse teste, que você consegue lembrar muito mais fácil do que você estudou no dia seguinte. Então facilita você usar a dica número 1, que é o sistema de Leitner. Legal? Dica número 3, anote em post-its ou flashcards pequenos. Então, eu gosto de post-its. Flashcards é um pedacinho de papel, normalmente retangular. O que o flashcard ou post-it te força? Te força a ser sucinto. Então, lembra, existe uma lei chamada Lei de Feynman, que indica que quando você conhece realmente o assunto, você pode explicar esse assunto para uma criança de 5 anos. Então, você consegue simplificar o assunto, porque você tem o domínio daquele assunto, legal? Então, como que você simplifica? Sendo sucinto. Então, quando você tem um pedacinho pequeno de papel e você precisa explicar um conceito abrangente num pedacinho de papel, você precisa ser sucinto. É um exercício legal que a gente faz de forma indireta, quando a gente abre um Café com Cloud e responde, e a gente precisa responder uma pergunta que vocês fazem pra gente em 15 segundos. É mais ou menos como colocar um conceito num pedacinho de papel. Legal? Dica número 4. Bom sono e boa alimentação. O que a gente trabalha quando a gente fala de bom sono? Bem, cada ser humano é diferente, tem pessoas que precisam de 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Aqui um ponto importante, tá? Um disclaimer, eu não sou médico, então não considere essas dicas que eu estou passando para vocês como uma recomendação, ou, não, o Léo me falou, então eu vou fazer. Não, avalie, veja se faz sentido para você. Se você tiver acompanhamento do médico, compartilha. Olha, eu vi um vídeo no YouTube do Léo e o Léo falou isso aqui faz sentido? Aí o médico vai te orientar se faz sentido ou se não faz sentido. Então o que eu estou explicando aqui para você hoje são coisas que eu pesquisei, coisas que eu testei em mim mesmo e eu senti que funcionou. Legal? Então uma boa noite de sono é importante. A quantidade de horas varia muito de organismo para organismo. Tem organismos de 8 horas para funcionar bem, tem organismos que precisam de 4, tem organismos que precisam de 5. Usualmente nos estudos que eu vi, menos de 6 horas você já perde capacidade cognitiva no dia seguinte. Então é como se você começasse o dia com a bateria sem estar no 100%. Então pensa que ao longo do dia a gente vai gastando o nosso poder mental, né? Então a nossa bateria ela vai reduzindo. E se você não tem uma boa noite de sono, pelo menos 6 horas, aí óbvio, de novo, teu organismo pode ser diferente, você pode ficar 100% funcional com 5, show de bola, seja feliz. Mas se você não tiver uma boa noite de sono, você já vai começar o dia com a tua bateria sem estar no 100%. É a mesma coisa do celular, conforme vai passando o dia ela vai reduzindo cada vez mais. Uma outra coisa importante é a água. Hidratação é importante, o nosso cérebro funciona melhor quando ele está hidratado. Um ponto importante sobre água, não adianta você tomar um montão de água de uma vez e ficar um período longo sem se hidratar. O ideal é que você vá se hidratando ali pequenos goles ao longo do dia. Como que eu faço? Eu tenho um copão aqui, bem grande. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho esse copão grande, vou lá, dou um golinho, trabalho, mais um golinho, trabalho, então isso me mantém hidratado. Um ponto importante é a quantidade de água. O que os médicos recomendam, de novo, não sou médico, não é uma recomendação, pesquise, faça sua própria pesquisa e chegue às suas próprias conclusões, mas de tudo que eu já absorvi, do que os médicos conversaram comigo, em média 30 ml por quilo corporal, então faça a sua conta e você vai saber quanto de água você tem que tomar ao longo do dia para estar hidratado. Alguns médicos falam de 30 a 50 ml, alguns falam 50, outros falam 30, enfim, está dentro desse intervalo para você se manter hidratado. Uma dica importante é, não espere ter sede para beber água. Se você tem sede, se você tem aquele sentimento de boca seca, já está faltando água no seu cérebro. Então, se você quer manter a sua função cognitiva no 100%, procure estar hidratado o tempo todo. Então, sempre quando você vai estudar, garrafona de água do lado, isso vai te ajudar a concentrar melhor, isso vai te ajudar a ter mais performance no estudo.
Um outro ponto importante, algo que eu gosto, me foi recomendado também, já fiz o teste, para mim funciona super bem, é utilizar um MCT, que é esse daqui, por exemplo, ácido caprílico, MCT de alta pureza. Eu não estou ganhando nada de te falar isso aqui, tá? Então, Upgrade Energy, se você quiser fazer uma ajuda aqui, eu tomo isso aqui todo dia. Qual que é a coisa interessante do MCT? Ele é processado no seu corpo de uma forma diferente. Ele gera no fim do dia cetonas, e cetonas é como se fosse um docinho para o seu cérebro. Então, você está alimentando o seu cérebro e você não está ingerindo nenhum carboidrato. Então, se você olhar aqui, está escrito zero carboidrato, zero lactose, zero tudo. Então, como que eu tomo de manhã, em jejum, ou logo depois do café da manhã, eu bato um cafezinho com MCT, fica fera. O meu cérebro agradece e fica feliz. Faça o teste, veja se faz sentido para você. Se você já pesquisou sobre Bulletproof Coffee, a base é isso. Então tem compostos como Coffee Energy, Total Energy, que usam o MCT no fim do dia, mais alguns outros compostos para você bater no café. Eu gosto de bater o MCT direto no café, e aí eu faço um cafezinho e boto o MCT, puxa, fica legal. E por fim, o ciclo de sono. Uma coisa muito interessante, voltando no assunto do sono, nós temos um ciclo de sono, legal? Então, se você vê as fases do sono, é muito importante você respeitar isso no seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você está dormindo, por exemplo, você acorda naturalmente às 7 horas da manhã. Puxa, acordei, tô bem, tô legal. Aí você olha no relógio e fala, putz, eu posso dormir mais meia horinha, vou dormir mais meia horinha. Você acorda meia hora depois, parece que um caminhão passou por cima de você. Por que isso acontece? Quando você volta a dormir, você está dando uma notícia para o seu corpo, inicia um novo ciclo de sono. E ele vai começar um novo ciclo de sono. O novo ciclo de sono, normalmente 90 minutos. Então, todos os estágios do ciclo do sono, ele toma 90 minutos. Ou seja, se o seu snooze não for de 1h30, normalmente não é uma boa ideia você dar o snooze, ou quando você acorda naturalmente, você voltar a dormir ali por mais 15 minutinhos, porque você vai acordar no meio do seu ciclo de sono, e a tendência é que você acorde pior do que se você acordou naturalmente, né? Se o seu corpo entendeu que estava claro, etc., o organismo liga, então isso tende a ser mais performático do que você acordar ali com snooze várias vezes, snooze, porque não passou o ciclo de sono total, você vai acordar no meio do ciclo e vai acordar péssimo. Próxima dica, exercícios. O que os exercícios ajudam? Léo, não gosto de exercícios. Tudo bem, não tem problema. Mas os exercícios, eles ajudam numa coisa chamada neurogênese, e isso é muito importante no nosso cérebro. Exercícios formam novos neurônios. Não sou eu que estou falando, de novo, não sou médico, não sou especialista. Se tiver algum médico especialista aqui que quiser fazer os comentários, por favor, faça. Eu peguei essa informação, adoro estudar sobre isso, então veio de vários livros, alguns TED Talks com pessoas da área, então neurocirurgiões, enfim, falando sobre o que é a neurogênese e por que o exercício é importante. Então, o exercício físico gera no nosso cérebro a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. E óbvio, tudo que você puder fazer para criar novos neurônios é melhor, porque quanto mais neurônios, mais conexões, quanto mais conexões, mais dados, e assim acaba ficando algo bem interessante. Legal? Indo nessa linha de neurogênese, próxima dica é evite álcool. Eu sei que é triste, eu sei que muitos de nós gostam de tomar alguma coisa. Se você for maior de idade, por favor, maior de 18 anos. Eu gosto de beber socialmente, gosto bastante de tomar uma cerveja, um vinho, mas se você for maior de 18 anos e você gostar de vinho, o vinho é a única bebida que te deixa no 0 a 0, porque o vinho ele gera uma neurogênese e o álcool faz com que alguns neurônios morram. O vinho ele deixa isso equilibrado. Qualquer outra bebida alcoólica vai matar mais neurônios do que gerar mais neurônios. E aí no fim do dia, menos neurônios, menos conexões. Bem, vocês entenderam onde vai dar, né? Tem um TED Talks muito legal sobre neurogênese. Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo. Not everything is lost. Resveratrol, which is contained in red wine, has been shown to promote the survival of these new neurons. So next time you're at a dinner party, you might want to reach for this possibly neurogenesis neutral drink. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá.
É uma doutora explicando exatamente sobre isso e ela dá essa dica do vinho. Então, se você for beber e você gostar, obviamente, opte pelo vinho, porque o vinho vai te dar um equilíbrio do 0 a 0, né? Vai gerar e vai subtrair e vai acabando do zero. Próxima dica, crie recompensas para você mesmo. Então, uma recompensa que eu faço comigo mesmo é por certificação. Então, poxa, tirei uma certificação, eu vou pensar em alguma coisa, não precisa ser nada caro, não precisa ser nada absurdo, precisa ser alguma coisa que você goste de fazer e que você se sinta recompensado. Então, da mesma forma que quando você mandava bem na escola, você tirava um 10 e aquilo é uma recompensa, que a gente chama de reforço positivo, você precisa, adulto, também gerar alguma recompensa para você. Então, o que você gosta de fazer? Poxa, eu gosto de tomar café. Legal, então se eu tirar essa certificação, eu vou procurar um lugar na minha cidade que serve um café fantástico e vou me dar o luxo de ir lá tomar um café gostoso nesse lugar especial. Cria seu próprio sistema de recompensas e foque nesse sistema de recompensas para você ter um reforço positivo. Próxima dica, tente lembrar antes de ir para o Google. Então, muitas vezes durante o dia a gente se vê diante do assunto e fala, puxa, eu já estudei isso, mas eu não estou lembrando. Nosso instinto é já ir procurar em algum lugar. Normalmente ir no buscador, normalmente o Google. Então você digita, puxa, está aqui. Qual que é o problema disso? Você não está fazendo um reforço no seu cérebro, no sentido de se esforçar para tentar lembrar algo. Você se esforçar para tentar lembrar algo também reforça as conexões entre os neurônios. Então, se você tentar lembrar antes de ir para o buscador e fizer isso ao longo do tempo, um exemplo simples é, você está numa roda de amigos e alguém fala de um filme e ninguém lembra o ator. Tenta martelar para lembrar o ator. Quando você lembrar o ator, você está reforçando aquela conexão nervosa. É muito ruim quando você, a cada pergunta que você tiver, você ir direto no navegador. Ir no buscador procurar a resposta. Você não está reforçando as suas conexões do cérebro. Então, é uma dica legal que eu dou. E, por fim, última dica, variação de conteúdo e ambiente. O que isso quer dizer no fim do dia? Não foca num assunto só. Não significa que você tem que ser full stack no aprendizado. Eu vou aprender desenvolvimento, infraestrutura, cloud. Não, diversifica mesmo. Então, descobre aquilo que você gosta. Exemplo, eu gosto de estudar sobre história, estudar sobre filosofia. Então eu alterno as minhas sessões técnicas com sessões onde eu estudo sobre esses assuntos, que são assuntos que eu gosto. Então essa variação faz muito bem para o seu cérebro. E também variação de ambiente. Se você não estudar sempre no mesmo ambiente, exemplo, se você pegar o livro e ir para um parque, ou pegar o livro e ir para frente de casa, ou pegar o livro e ir lá para o térreo, no jardim do prédio, ou pegar um livro ou o iPad, ou o celular, enfim, e ir para a sacada, muda o lugar, isso também vai te ajudar a reter, a ter uma retenção melhor, porque essa variedade faz bem para o cérebro. Uma outra dica adicional, quando você usa equipamentos digitais, o seu celular, o seu tablet, tenta criar uma atmosfera onde você não vai ser interrompido. O que eu quero dizer com isso? Se você vai estudar no seu celular, de alguma forma você precisa evitar que quando uma pessoa te chame em algum comunicador, aquilo apareça na sua tela e perca a sua concentração. Uma forma, se você tiver um computador, ou se você tiver um tablet, se você tiver um celular, procura criar uma atmosfera propícia para que você consiga estudar em paz. Então, procura tirar ali qualquer possibilidade de ser interrompido, de aparecer um pop-up porque alguém te mandou uma mensagem, etc. Isso vai também ajudar na sua concentração, no seu foco e melhorar a qualidade do seu estudo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É uma das primeiras vezes que a gente fala sobre isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, dá aqui o seu comentário. Se você discordar ou não tiver curtido, dá aqui o seu comentário positivo. A gente quer ouvir vocês, melhorar sempre. Pode dar o seu dislike também, não tem problema. Siga o Café com Cloud nas redes sociais, a gente está no Instagram, vez por outra a gente abre um Café com Cloud e responde. Se você quiser saber sobre mais dicas sobre aprendizado, também no Café com Cloud Responde, você também pode fazer suas perguntas por lá.
E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Café com Cloud. Valeu, falou e fui!